E o que seria de um mundo inspirado no folclore brasileiro sem os sacis? E eu amei fazer esses personagens, em particular, eu vou dizer a verdade. Como que o pé do saci, né, tendo essa garra por trás, né, ficaria para ele conseguir ter esse mecanismo de agarrar as coisas? Então. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a essa comunidade criativa, onde a gente troca ideias sobre projetos de arte, sobre música, cinema, teatro, televisão, literatura, assuntos interessantes para diminuir um pouco o ruído, o barulho desse mundo meio confuso lá fora. Para você que está chegando agora, meu nome é Ana Lopes, eu sou ilustradora e você está no canal Desenhana. Se você gosta de assuntos relacionados à arte, criatividade, literatura, desenho e um bom bate-papo, eu já vou te pedindo para você deixar o seu like, que é essencial para a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho aqui, criando mais vídeos criativos e divertidos para vocês. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, de conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho para receber as nossas notificações sempre que a gente lançar um conteúdo novo aqui no canal. Considere se inscrever, que isso fortalece a nossa comunidade. E principalmente, comente aqui o que você acha do conteúdo, do formato. Isso é muito legal, um feedback muito importante pra gente. Para você que tá chegando agora de paraquedas nesse canal, a gente desenvolve 2 conteúdos por semana. Um deles é o Desenha e Conversa, onde a gente vai conversando sobre um assunto que aconteceu, que acontece, vai refletindo sobre alguma coisa, um filme, uma música, um livro, enquanto eu vou fazendo um desenho aqui relacionado ao assunto que está sendo conversado. Outro conteúdo que é o nosso carro-chefe do nosso canal é sobre a HQ que a gente está montando aqui, um making of de uma revista, um mangá, que a gente está desenvolvendo aqui na frente de vocês, na frente de todo mundo, mostrando todos os problemas que a gente está tendo para fazer a revista, as alegrias também, desenvolvendo os personagens, a história. Então esse conteúdo é uma série que a gente está fazendo para poder levar para vocês quais as dificuldades de se fazer uma publicação independente, e ela está cada vez melhor. Esse conteúdo é desenvolvido junto com o nosso escritor, o João Lopes, que está desenvolvendo o roteiro, e sempre que a gente faz esse vídeo a gente mostra algum passo que a gente deu a mais nessa construção desse projeto, e hoje é dia de falar sobre esse projeto dessa revista. Semana passada a gente teve um bate-papo sobre a criação de um dos nossos protagonistas, o Capitão, que a gente chamou de Capitão porque ele ainda não tem nome, mas a gente criou, desenhou ele aqui, mostrou as inspirações para criar ele. Na semana retrasada foi a Naide, que é uma meio sereia, que também é protagonista, e hoje a gente vai falar sobre a tripulação do navio desse capitão. São personagens secundários, mas não menos interessantes. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo desse mundo fantástico que o João está escrevendo e eu estou desenhando, considere assistir os episódios anteriores, que você vai mais ou menos se situar sobre o que a gente está desenvolvendo aqui. Vai ser legal para você poder acompanhar e entender. Mas se você quiser assistir esse aqui e ver a gente desenvolvendo mais personagens dessa história, senta aí, pega a pipoca e se prepara, porque o nosso vídeo da série de mangá está para começar. Então, como a gente sempre faz, vou dividir a tela aqui e vou trazer para o nosso bate-papo o João, que é o nosso roteirista, que está escrevendo essa história maravilhosa, e a gente vai conversar sobre os nossos próximos personagens. Oi, João, tudo bem? Tudo bem sim. Tá pronto para começar? Com certeza. Então vamos lá. Bem, João, hoje a gente vai começar a montar a tripulação do navio do nosso personagem, o capitão. Digamos que seriam personagens secundários, porém não menos interessantes. E como você escolheu, vamos trazer aqui os sacis. Isso mesmo. Como foi dito nos vídeos passados, esse mundo é inspirado no folclore brasileiro. E o que seria de um mundo inspirado no folclore brasileiro sem os sacis, né? Então, os sacis, ou nesse caso os meio sacis, são uma das raças que fazem parte do ecossistema desse universo que a gente está desenvolvendo. Perfeito, perfeito. Bem, vamos começar o desenvolvimento aqui do nosso personagem pelo papel. Eu gosto, como desenhista, tenho essa mania de começar no papel, não sei porquê, me sinto mais à vontade. O personagem que o João falou que era dos sacis, eles são gêmeos. Já pensou? Sacis e gêmeos? João, por favor, me conta a história desses sacis gêmeos. Bem, eu não posso contar toda a história deles porque eu quero gerar um suspense ali pra quando o quadrinho sair mesmo. Mas eles são 2 irmãos gêmeos, eles são meio sacis e eles estão na tripulação desse capitão porque eles têm uma missão muito específica que eles querem concluir, e a tripulação
animação tá ajudando eles a fazer isso. Eles são meio que o alívio cômico da história, são brincalhões, eles pregam muitas peças, mas isso não quer dizer que a personalidade deles vai ser superficial, claro, eles vão ter vários momentos dramáticos durante a história. Quando eu tava estudando o mito do Saci, eu percebi que tem 3 pilares principais que sustentam esse mito. O primeiro, que é a parte do vento, ele é um elemental de vento, ele consegue controlar os ventos, fazer aquele furacãozinho que ele faz. O segundo é a imagem dele, a criança com um chapéu vermelho, a uma perna, os shorts. E terceiro, o espírito meio zombeteiro, de entrar na casa das pessoas invisível, pegar peças, esse tipo de coisa. Outros livros, outras fontes, inclusive apresentam outros traços do Saci, como o Saci Pererê, resultado de um inquérito, ou o Corango Amazonense. Eles citam, por exemplo, o assobio do Saci, ou até mesmo o traço de que o Saci costumava chupar o sangue de cavalos antigamente. Algo que eu não coloquei nesses Sacis. Ainda bem. Mas o ponto é que o Saci tem esses vários traços, e pro folclore, ter essa diversidade funciona e funciona muito bem. A questão é que traduzir isso pra um mundo de fantasia, com o tom que eu tava querendo dar pra esse mundo, eu não sabia se ia mesclar bem uma coisa com a outra, se ia cair demais pro conto de fadas. O espírito de zombaria, a parte zoeira do Saci, eu misturei com uma outra figura folclórica, o Caruara, que é tipo um duende, que é descrito no texto de Luiz da Câmara Cascudo, e é ele que invade a casa das pessoas, se esconde, fica quase invisível e prega peças nas pessoas. E a parte dos ventos, dele controlar redemoinhos e tudo mais, eu dei pra uma outra criatura, o Saci deste mundo, que é aqui uma criatura muito poderosa e muito impulsiva. E da união entre um Saci e um ser humano, sai um meio Saci que tem aquela imagem que todos nós reconhecemos do Saci. Uma pessoa com uma perna só, e não bem um chapéu, mas o cabelo meio que imita esse formato. E claro, ele herda as habilidades de vento dos pais. Então, é o mais semelhante que nós temos nesse mundo ao Saci, como nós o conhecemos no folclore. Entendi perfeitamente. O que eu conheço de Saci é do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele pula de uma perna só, com um cachimbo, tem aquele chapeuzinho que chama barrete vermelho. Esses aqui, eles têm o cabelo encaracolado, avermelhado, puxado assim pra trás, que lembra o chapéu pontudo, só que o formato do cabelo. E é muito interessante, achei isso extremamente criativo. Pois é, eu quis mesmo fazer a mudança do chapéu do Saci pro cabelo. De novo, eu não queria que o mito caísse demais pro conto de fadas, e ter de explicar por que uma raça inteira acaba usando o mesmo chapéu fica um pouco estranho. Mas calhou que colocar os cabelos do Saci como vermelhos ao invés do chapéu tem base também no folclore. Os livros antigos a respeito do Saci relatam que a ideia do Saci ter um chapéu veio apenas com a urbanização do Brasil a partir do Segundo Império, a época de Dom Pedro II e tudo mais. Antigamente, antes disso, o Saci Pererê era descrito como tendo cabelos vermelhos. Eu suponho que isso se dê porque o mito do Saci é uma transformação do mito do Curupira, que tem aquele cabelo flamejante dele. E nem sempre era universal também. Alguns descreviam o Saci como sendo careca. Mas essa descrição do cabelo vermelho me encantou e eu decidi integrar esse elemento ao Saci, tal como ele aparece nesse mundo. Agora, a ideia do cabelo do Saci imitar o formato do chapéu dele, isso foi algo que eu tive enquanto eu tava rascunhando, tentando entender como é que ficaria a aparência do personagem. A ideia é que o cabelo do Saci, a parte de trás do cabelo, que tá na nuca, é levado como se fosse por essa corrente de vento mágica que acaba criando o formato do chapéu, o Saci como conhecemos. Eu entendi muito bem essa parte, eu achei extremamente interessante. E aí a gente tava conversando sobre o personagem e no lugar da perna, você criou esse redemoinho de vento. Eu achei também genial. Me explica por que desse redemoinho de vento na parte de baixo do corpo deles. Bem, os Sacis nesse mundo são filhos de elementais de vento. Estes que não têm pernas, eles flutuam assim sobre o ar. Então eu achei que isso seria uma boa justificativa em questão de world building pra justificar a uma perna que o Saci tem. É como se ele tentasse imitar essa falta de perna do pai dele e acaba criando essa anatomia diferente, que mantém a silhueta do Saci, como a gente já conhece, mas cria esse efeito fantástico legal e acaba gerando esse redemoinho. É uma perna que é tanto meio vento quanto meio carne. Eu imagino que, como sendo uma perna diferente, o Saci consegue esticar ela e manipular ela de uma forma que outras raças não consigam, que é muito legal. Não, é ótimo. Eu fiquei pensando nas possibilidades fantásticas, que é um corpo meio redemoinho. Eu achei assim, perfeito, fantástico, muito criativo. Agora, dissecando, como a gente tá fazendo com o personagem, vamos para o pé. Eu fiz uma amostra ali no cantinho da folha do pé de uma forma mais detalhada. Você pode explicar o pé e por que do formato desse pé? Eu fiquei muito em dúvida quando eu tava tentando imaginar o Saci sobre como o pé deveria ser. Deveria ser só um negocinho de vento? Deveria ser um pé de verdade? Ou alguma coisa nesse sentido? Eu não sabia bem o que eu queria. Eu acabei descobrindo só quando você tava rascunhando o personagem e aí criou aquele pé do jeito que você criou e eu achei que tinha ficado bem legal no desenho. Então eu falei, pô, ficou bem legal isso aí, eu gostei. E a gente deixou desse jeito aí. Agora, eu dei uma dica pra poder criar o resto do pé baseada em uma das referências que eu tinha estudado pra poder desenvolver o mito do Saci. Algumas fontes antigas relatam que o Saci Pererê tinha como se fosse um pé de galo no lugar do pé. 2 dedos e uma espora atrás do calcanhar. A gente testou colocar isso no design do Saci Pererê e a gente gostou. Então, o pé ficou do jeito que ele está agora. Novamente, eu já fico imaginando como é que ele vai se movimentar nesse mundo e tudo mais. E eu imagino que, além da perna conseguir esticar e ele conseguir manipular ela desse jeito todo fantástico,
elástico, o pé dele seja perfeito pra conseguir se agarrar a superfícies que as outras raças não consigam, ficando pendurado lá e tudo mais. Fica bem legal, é bem interessante mesmo. Pra garota, eu dei os meus pitacos como estilista e você gostou, né? Gostei pra caramba. Eu acho que os babados da blusa dela deram mais fluidez pro personagem, né? Pois é, e eu fico imaginando assim, de novo a minha imaginação, como são seres que lidam muito com ventos, eu imagino que esses babados possam estar sempre fluindo, assim, sempre mexendo com uma corrente de ar, assim. Exato. E o cabelo, os brincos, a blusa dão meio uma lembrança assim de Carmen Miranda, né? É uma das nossas referências, né, junto com Baianas e tudo aquilo mais. Exatamente. Ok, então a gente vai passar para a parte digital agora, que é onde a gente define as cores do personagem. Eu lembro que a gente pesquisou bastante tecido, né, para blusa, e a gente gostou bastante das estampas da chita, né, de tecido de chita. É verdade, a gente tinha gostado bastante dessa referência. Eu acho que ficou muito bom. E essa parte a gente fez bem junto, né, você sentado do meu lado, a gente foi tomando decisões, para poder escolher as cores das estampas, a estampa do colete dele, a estampa da blusa dela. Uma parte importante que eu achei bem interessante foi esse cone de vento, que a gente misturou o vermelho, que remete ao cabelo também, com a parte da cor da pele. Eu fiz uma mesclagem e ficou bem fluido, como se não pudesse separar corpo do vento. Isso eu acho que abre várias possibilidades. É um personagem que realmente me trouxe bastante criatividade, não só pelo formato, mas pelas possibilidades que ele pode desenvolver dentro da história. O pé, por exemplo, que tem essas duas dedos, garras, não sei, e essa espora atrás, e que você disse que viu em vários estudos, eu acho que é um personagem assim extremamente versátil. E como eu tinha dito, a Chita, ele é bem característico, ele é bem brasileiro, né? As características dele são bem brasileiras. E eu gostei do floral. Fez um contraponto à fluidez dos babados, à estampa. Eu acho que ficou um personagem bem folclórico mesmo, bem, se você bate o olho, você já vê que pertence ao folclore brasileiro, de certa forma, de uma repaginada. Eu gostei muito de fazer esse personagem, esses dois personagens, ainda mais sendo irmãos. Eu fico imaginando as possibilidades de história que existem e as cores que a gente colocou no cabelo para imitar o chapéu, tudo é fluido, tudo é vento, puro vento. Então, João, vamos falar sobre a personalidade desses dois irmãos. No que eles auxiliam, capitão? Eles são imediatos, eles são marujos? O que eles fazem no barco? Eles auxiliam na navegação? Conta pra gente. Bem, em questão de personalidade, como eu disse, eles são meio que o alívio cômico do quadrinho. Brincalhões, pegam muitas peças, mas tem também os seus problemas, tem os seus pontos dramáticos que vão ser explorados ao longo da narrativa. Dentre os diferentes piratas, eles são os mais piratas da história. Saqueiam as coisas, são os mais malandros ali, mas no fim, eles têm um coração bom. E dentre os dois, a irmã é a mais responsável. O irmão é um pouco mais impulsivo, um pouco mais danado, né? E no barco, eles são sim os imediatos do capitão. Quando ele não tá disponível pra dar as ordens, eles são os que fazem esse papel. E com tantas características diferentes nesse personagem, quais seriam os poderes deles? Bem, os poderes deles são principalmente poderes sobre o vento. A capacidade de criar ventanias, redemoinhos, furacões, todas essas habilidades que estão relacionadas a ventanias. O vento deles tem uma cor característica vermelha intensa. Quando eles usam suas habilidades, o seu cabelo brilha um vermelho ainda mais forte e seus olhos também brilham, criam-se uma névoa vermelha em cima dos olhos deles, que eu acho que causa um impacto visual bem bacana. E além das habilidades de ventos deles, eu também imagino que eles também utilizem varinhas, para conseguir acessar outros feitiços para além das habilidades naturais de meia raça que eles têm. E qual é a missão que eles querem nessa história, esses dois irmãos? Como eu disse, por hora vou deixar isso um pouco em segredo para poder gerar suspense, mas eles têm uma missão muito específica e a tripulação quer cumprir essa missão muito específica pelos sacis. Mas eles não conseguem cumprir essa missão específica se eles estiverem presos num Zaratã, né? Agora a gente terminou esse trabalho desses dois personagens. Foi um trabalho muito interessante, primeiro porque são dois. E como são gêmeos, teriam que ter mais ou menos uma similaridade sem serem iguais, né? E eu amei fazer esses personagens em particular, eu vou dizer a verdade, porque eu vejo não só o desenho, né? Pode até parecer mais simples do que a Naide, mais simples que o Capitão, mas as possibilidades, esse corpo, meio vento, meio ciclone, e o pé que é com garras e que
pode se segurar em vários locais. Isso é muito interessante. Eu imagino quando a gente estiver construindo os quadrinhos, né? E colocar eles em várias situações em que eles utilizem esse corpo, utilizem essa magia deles de mexer com o vento. Eu imagino que dentro de um navio, com essa habilidade, essa magia que eles têm, deve ser uma coisa muito interessante. E mesmo sobre esse Zaratan, deve dar uma aventura muito interessante. Então, aconselho vocês a acompanharem, porque com esses personagens aqui, a história com certeza vai ser realmente muito, muito interessante. E eu gostei demais de fazer eles. Amei o estilo da... O que a gente pode dizer? É um saci e uma sacira? Pode ser. Sacira fica legal. Então, eu amei fazer, gostei dessa fluidez, desses babados com essa chita, essa estampa de chita. Achei um charme. Lembra que eu te sugeri as argolas? Lembro sim. E aí a gente ficou uma combinação perfeita. O cabelo pra trás, assim, puxado como um barrete, mas ao mesmo tempo os cachos pra dar essa fluidez do vento. Parecia um tufo de vento e tudo mais, né? Exatamente. E as argolas, assim, ficou muito Carmen Miranda, ficou muito, assim, uma coisa muito, muito brasileira mesmo. Eu amei fazer. Amei mesmo. Só que eu amei fazer. Eu quero saber a sua opinião como escritor, como autor dos personagens. O que você achou, João? Eu adorei, de verdade, eu adorei mesmo esses personagens. A aparência em si, a anatomia ficou exatamente como eu imaginava. E as roupas ficaram maravilhosas de verdade. Sério, eu adorei muito esses personagens. Agora a gente vai partir para a próxima ou próximo personagem. E como sempre, eu jogo a bola pro escritor. E aí, escritor, qual vai ser o próximo personagem da história que a gente vai desenvolver aqui e desenhar? Bem, seguindo a tripulação que nós temos, eu acredito que o próximo passo seria dar uma olhada no Kupendip, um ser folclórico que é um pouco mais obscuro, um pouco mais desconhecido, mas que também faz parte desse universo, e mais precisamente dessa tripulação que a gente tá vendo agora. Então vamos pro próximo personagem, que vai ficar pra semana que vem. Agora, vou mostrar o que eu já sempre faço, model sheet dos personagens, mostrar também um pouquinho do capitão da semana passada que a gente fez. A gente fez várias poses, vou mostrar algumas aqui, e algumas poses do par de sacis, os irmãos personagens aqui que tem um charme especial. Eu realmente, sinceramente, amei fazer eles. Bem, agora chegamos ao fim desse episódio. Na semana que vem a gente vai iniciar outro personagem e, como sempre, eu peço as considerações finais do João, o que ele tá achando do projeto. Mais dois personagens que a gente criou aqui. E, por favor, João, dê as suas considerações e se despeça do pessoal. Olha, realmente eu tô muito, muito feliz com o jeito que o projeto tá saindo. Eu tô maravilhado com esse projeto, pra falar a verdade. Ver os meus conceitos, ver essas coisas que eu tô desenvolvendo há tanto tempo já, ganhar vida, ir pro papel, aparecer assim, realmente me emociona. Eu fico muito feliz que ele esteja progredindo e sendo desenvolvido cada vez mais. Realmente me emociona muito, assim, poder levar esse projeto pra frente, desenvolver e, sabe, fazer o melhor possível pra esse projeto poder sair do papel. Eu agradeço demais pela sua audiência, por estar aqui torcendo por nós, vendo a nossa jornada e torcendo pra que a gente possa ir cada vez mais em frente com ela. E bem, no mais, eu conto com vocês no próximo episódio. Até lá! deixar o corpo dele assim solto, né? Sabe, o pé dele vai agarrar naquele negócio, né? É. E aí o resto do corpo vai conseguir ficar pendurado, e ele consegue se movimentar, mas que a perna dele é meio diferente, né? Então você tem que imaginar como que o pé do Saci, né, tendo essa garra por trás, né, ficaria para ele conseguir ter esse mecanismo de agarrar as coisas e se pendurar nas superfícies. Então, acontece que aqui eu tô mostrando ela com o pé, ela na ponta do pé. Uhum. Então, na ponta do pé, essa garra, ela vai ter que aparecer assim. Entende? Entendo.
Se ela tá no chão, com o pé plantado aqui no chão, aí a garra é mostrada Sim, reta. assim, reta. Então, pessoal, esse foi mais um episódio da nossa série do nosso mangá independente. Aos poucos, tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo esse projeto, dando vida aos personagens, e eu fico cada vez mais empolgada em ver tudo isso tomando forma. E mais empolgada eu fico com a tua audiência. Fico muito feliz por você ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço o seu like, que isso é fundamental pra gente continuar estimulado a dar continuidade nessa nossa saga, nessa nossa jornada. Não esquece de ativar o sininho para você receber notificações quando a gente publicar conteúdo novo aqui. Se inscreve no canal e principalmente faz um comentário aqui pra gente ter um feedback seu sobre o nosso conteúdo. Eu amei criar os personagens aqui com o João, amei o nosso bate-papo e principalmente amei a sua companhia. Fiquem todos muito bem e a gente se vê no próximo episódio semana que vem, hein? Não perde. Tchau!